Ok, muito bem, estamos juntos mais uma vez. A gente aguarda com ansiedade esse momento de sentarmos juntos. E hoje nós temos um assunto especialíssimo, que são as 70 semanas de Daniel. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, porque tem sido para mim. E nós vamos pedir a bênção do Senhor, que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento. Pai, esse momento é teu, Senhor. Ele te pertence. Esse encontro te pertence. Então, Senhor, usa a nossa vida, tanto a minha, ao ler a palavra e expor, como aquele que está me ouvindo, para que, ó Deus querido, haja uma ligação, haja um link e o ensino, a verdade da Tua palavra, faça uma grande diferença em nossa vida, em nossa mente e coração. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estamos ainda no capítulo 9 de Daniel. Vamos fazer a leitura aqui, então, do texto. Eu tenho a Bíblia NVI, nova versão internacional, as 70 semanas de Daniel. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de, e ele faz uma lista aqui de 7 grandes maravilhas a serem realizadas, né? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, cumprir a profecia e ungir o Santíssimo. Dessas 7 maravilhas, 3 se cumpriram na primeira vinda de Jesus e as outras serão cumpridas na última semana que é previsto e profetizado aqui dessas 70 semanas. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, isso aconteceu no ano 444, 445 antes de Cristo, por Artaxerxes, quando ele dá a permissão para que haja a reconstrução da cidade. Até o ungido, ou até que o ungido e o líder venha, isso aí alude à vinda de nosso Senhor Jesus, né? Haverá 7 semanas e 62 semanas. Baterá certinho, você vai ver mais para frente no vídeo, com a vinda de Jesus. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, falando da reconstrução de Jerusalém lá, do decreto de Artaxerxes. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Fala sobre a morte de Jesus, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso se deu no ano 70, depois de Cristo, com o general Tito. A cidade foi destruída e os judeus foram todos dispersados pelo mundo. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Esse texto faz menção a essa era que nós estamos vivendo agora. Nós estamos encaixados aqui nessa segunda parte do versículo 26. No versículo 27, fechando o texto, diz: com muitos ele fará uma aliança. Esse príncipe que virá, né, esse governante que virá, né, fará uma aliança. Aí você percebe que aquele que destrói a cidade no ano 70 é aquele mesmo espírito que virá lá na frente, na última semana. Com muitos fará uma aliança, não com todos, com muitos, né, que durará uma semana, 7 anos.
Ele dará fim ao sacrifício e fim à oferta. Isso está relacionado a Israel. E numa ala do templo será colocado o sacrílego terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Isso se refere, nós vamos ver mais para frente, a essa última semana, os 7 últimos anos que conclui as 70 semanas de Daniel, 3 anos e meio, o anticristo ali fazendo com que haja uma pretensa e uma falsa paz, para depois dos últimos 3 anos e meio será um tempo de confronto, de guerra, e Jesus Cristo voltará. Obviamente que não é fácil entendermos isso, e eu fiz algo assim mais breve, fiz uma leitura rápida do texto. Nós agora temos um vídeo para a gente assistir. Esse vídeo foi gentilmente cedido pelo Tiago Tis, do canal do YouTube chamado Graça e Conhecimento. Ele teve muita graça e muito conhecimento para fazer esse vídeo. E eu convido você a assistir. Vamos assistir o vídeo então. Olá pessoal, meu nome é Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E esta é a série Ilustrando Biblicamente. Para compreender as 70 semanas de Daniel, primeiro é necessário entender que, se tratando de semanas proféticas, cada dia da semana equivale a um ano. Logo, uma semana equivale a 7 anos. O texto de Levíticos 25 é um dos exemplos. Esta passagem trata do ano do jubileu e fala de semanas de anos, onde deveria ser contada 7 vezes 7 anos. Se uma semana de 7 dias equivale a 7 anos, 7 semanas de anos totalizaram 49 anos. No ano seguinte seria o ano do jubileu, onde se tocaria trombetas no dia da expiação, e seria ano em que se proclamaria libertação. Tudo isto aponta para a vinda de Jesus e para o arrebatamento. Mas o detalhe deste texto que eu quero destacar é que ele fala de semanas de anos, onde cada dia da semana equivale a um ano. Com este entendimento, podemos ler Daniel 9, que trata das 70 semanas. As 70 semanas estão divididas em 3 períodos de tempos distintos. O primeiro período, de 7 semanas, iniciaria a partir do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, que foi registrado por Esdras. O segundo período, de 62 semanas, seguiria na sequência até o surgimento do ungido. E depois de vários eventos, ainda teria uma semana para completar as 70 semanas reveladas a Daniel. Agora, a grande pergunta: qual é o propósito das 70 semanas? Ao final das 70 semanas, 7 maravilhas precisam se cumprir, que são elas: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Basicamente, as 70 semanas começam a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido. Haverá 7 semanas e 62 semanas. A cidade e o templo seriam reconstruídas com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Somando as 7 semanas mais as 62 semanas, totalizam 69 semanas de anos, o equivalente a 483 anos.
Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Esta profecia, revelada a Daniel, previa a crucificação do ungido e que ele seria elevado aos céus, pois o texto declara que já não se acharia lugar para ele. A profecia também declara que a cidade e o lugar santo seriam destruídos. Porém, aqui surgem algumas divergências quanto ao cumprimento da última semana. Existem vários grupos, entre eles estão os preteristas, que afirmam que a última semana se cumpriu na sequência, onde Cristo foi morto no meio da semana, e esta encerrou com a morte de Estevão. Porém, esta visão se torna insustentável em diversos pontos, visto que ainda não tinha sido destruída a cidade, o lugar santo, e principalmente porque no final da última semana não se cumpriram as 7 maravilhas que fazem parte das 70 semanas. Existe ainda uma segunda linha vertente do idealismo e do historicismo, que acredita que a primeira metade da semana, ou seja, os 3 anos e meio, se cumpriram até a crucificação, e que a segunda metade da semana, os outros 3 anos e meio, são puramente simbólicos, que se estendem até a segunda vinda de Cristo. Porém, esta é a visão mais incoerente de todas, porque 3 anos são literais e 3 anos e meio são puramente simbólicos. Porém, ainda existe uma terceira linha de interpretação, que é o futurismo. Esta linha acredita que a última semana se cumprirá no futuro, que há um intervalo, um hiato entre as 69 semanas e a última semana. O próprio texto, ele vai nos mostrar uma série de eventos que deveriam acontecer antes da última semana. Entre eles estão o surgimento do ungido, depois o ungido seria morto e já não se acharia lugar para ele, a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá, o que só aconteceu cerca de 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70. Sendo que este povo era, em sua grande maioria, composto por soldados arregimentados dentre sírios, árabes e egípcios. Porém, o texto declara que o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas, ou seja, haveriam guerras e desolações. E só então, depois de uma sequência de eventos, a profecia declara que surgirá um governante, um príncipe, da mesma etnia do povo que destruiu a cidade e o templo. Este fará uma aliança com muitos, que deveria durar uma semana, mas que no meio da semana esta aliança será quebrada. Então ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e perseguirá os santos durante os 3 anos e meio que ainda faltam. Ele cometerá o sacrilégio terrível, mas por ocasião da segunda vinda de Cristo chegará o seu fim, e só então é que se cumprirá o propósito das 70 semanas, de
acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e selar a profecia e ungir o Santíssimo. Este é um resumo das 70 semanas reveladas a Daniel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo. Vocês acabaram de ver o vídeo e veja só que interessante, né? Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que essa 70 semanas de Daniel pode ajudar a minha fé? O que muda a partir do conhecimento disso? É fantástico a gente saber, primeiro, que o nosso Deus sabe de antemão o que vai acontecer centenas ou milhares de anos à nossa frente e com exatidão. Você viu aí no vídeo. Outra coisa, que as profecias, elas se cumprem literalmente, elas não dão margem a interpretações espiritualizadas. Deus não trabalha com coisas assim, enigmáticas, cavernosas. Deus é um Deus de revelação. Nós temos dito isso desde o início desse estudo do livro de Daniel. Outra coisa, é bom saber, é fantástico saber que é parte do caráter de Deus sempre dizer o que ele vai fazer. Por exemplo, antes de ele criar Eva, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a Bíblia pontua, né? Deus sempre avisando por meio dos profetas as coisas que ele pretende fazer. Outro ponto importante, quando os eventos eles vão se cumprindo, e eles forem também se cumprindo, ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Eu não sabia desse negócio de que já foi cumprido no ano tal, no ano tal. Não, se eu soubesse disso, eu prestaria mais atenção. Se eu soubesse que as 70 semanas de Daniel batessem tão certinho com as datas importantes do cristianismo e do judaísmo, eu teria prestado mais atenção no final dos tempos. Pois é, Deus já avisou, está avisando você. Chegou esse vídeo em suas mãos. Outra coisa, nessa maravilhosa profecia, nós vemos que a igreja e Israel, elas vão se encontrar lá na frente, formando um só povo, o povo de Deus, tá? Desde os templos, desde o tempo em que o templo de Israel foi destruído no ano 70, os judeus se espalharam ao redor do mundo e só voltaram agora no século XX, 1948, com o decreto da ONU. Foi estabelecido, então o povo de Israel está voltando para a sua terra, justamente porque eles vão fazer parte dessa 70ª semana, vai estar intrinsecamente ligada ao povo judeu. Os judeus estão voltando, o que significa também que a era da igreja, o tempo da graça, a plenitude dos gentios está terminando. Outra coisa incrível, né? Isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você leia comigo Romanos 11, 25 a 29. Preste atenção. Paulo, ele confirma isso, e tudo encaixando-se dentro dessa fantástica profecia das 70 semanas de Daniel. Romanos 11, de 25 a 29, diz assim: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, até que se completasse aqueles que hão de ser salvos entre os não-judeus. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião
o Redentor, e que desviará de Jacó a impiedade. Versículo 27, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Veja só, 70 semanas aí. Versículo 28, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, note como essa realmente é a maior de todas as profecias. Ela vai abranger o período desde a reconstrução de Jerusalém até a segunda vinda de Jesus. Nesse ínterim, nós somos pré-tribulacionistas, cremos que Cristo virá antes da última semana, buscar a igreja que se encontrará com ele nos ares. Mas Jesus voltará no final da 70ª semana para reinar eternamente. Então, nós ainda vamos falar alguma coisa sobre essa questão do arrebatamento, e eu espero no próximo estudo ter você aqui com a gente e ver alguns detalhes, algumas curiosidades ainda sobre as 70 semanas de Daniel. E se você tiver alguma pergunta, se você está no YouTube, põe a sua pergunta lá nos comentários. Se você está assistindo pelo Facebook, deixa ali também nos comentários a sua pergunta. Estaremos em breve juntos, em nome de Jesus. Amém.